Eu não esperava por isso. O vídeo aqui do Bitfut, mano, eu não faço ideia do que é o vídeo, tá ligado? Porque basicamente esse é o título e a thumb é o Yamal. Tipo, um zoom na cara do Yamal. Eu não sei o que esperar, mas como é Bitfut, mano, provavelmente é uma coisa muito da hora. Bora ver. Champions League da temporada 2025-26 estava rolando normalmente. 25, Grandes 26 resultados é o que a gente vai ver agora, né? É, 25, 26. na fase de liga. Alguns placares surpreendentes e outros que a gente já esperava mais ou menos. Quando na virada do ano, 7x1. e outros que 7x1 do PSG no Arsenal, a gente esperava o Bitfut. Que isso, cara? a gente já esperava mais ou menos. Quando na virada do ano, os principais jogadores do mundo simplesmente sumiram, desapareceram, evaporaram. Isso deixou o mundo todo intrigado, confuso. Pô, parece que é uma novelinha, velho. E as especulações corriam soltas. No esgoto das redes sociais, a teoria mais aceita pelos insanos era de que tinha sido descoberto um esquema de fraude no futebol e que por algum motivo a FIFA estava escondendo os jogadores. Enfim, só especulação de maluco. Mas a vida continuava. Os clubes estavam lá todos desfalcados dos seus principais craques para as últimas... Pô, o Leva não é um dos principais craques ali do Barça, cara? Não levaram o Leva, não? 2 rodadas da fase de Liga da Champions. De repente, o Barça teve que chamar o Ansu Fati de volta do empréstimo, porque Rafinha e Yamal tinham sumido. O Liverpool contratou o Maddison na correria, porque o Wirtz tinha desaparecido, e por aí vai. Sumiu o Wirtz e não sumiu o Lewandowski? Que mundo é esse que a gente tá vivendo, cara? Não dá. A gente teve as oitavas da Champions assim, sem os principais craques e com o mundo inteiro se perguntando o que tinha acontecido, onde é que eles tinham ido parar. O futebol tentava se acostumar com essa nova situação e as coisas tinham que continuar. Então a Champions avançou normalmente, as quartas de final já estavam batendo na porta, né, chegando logo, quando do nada os craques que tinham sumido reapareceram. Eles voltaram e foram treinar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Tudo normal. Perguntavam pra eles, né? Como chama o vídeo? Eu não esperava. Onde que eles tinham ido parar? Por que eles sumiram por meses? Sem deixar nenhum sinal, sem deixar rastro, sem que nem a família deles soubesse onde é que os caras tinham ido. E eles simplesmente faziam cara de estranhamento e diziam que não sabiam do que os jornalistas estavam falando. E mais um detalhe curioso é que todos esses jogadores que sumiram e voltaram surgiram com novos contratos. Esses contratos eram idênticos aos que eles tinham anteriormente, mas agora com uma nova cláusula bizarra. Eles seriam imediatamente transferidos para qualquer clube que ganhasse do time deles. É uma cláusula que nunca existiu no futebol e não faz o menor sentido. Então os clubes evidentemente contestaram da hora isso aqui, cara. Tipo assim, valendo o jogador, tá ligado? esses novos contratos, né? A FIFA disse que essas novas cláusulas eram inválidas. Porém, isso foi judicializado e uma perícia especialista no assunto verificou a veracidade das assinaturas todas, dos jogadores, dos clubes, e portanto, os tribunais acabaram validando esses contratos, dizendo que eles eram reais sim, e que tanto os clubes quanto a FIFA estavam tentando se livrar das suas obrigações jurídicas. E portanto, com a justiça validando os contratos, os jogadores voltaram a atuar. E assim que a gente viu o começo das quartas de final da Champions. O primeiro confronto colocava Real e Barça frente a frente. Tava todo mundo... Então, tipo assim, se o Barça ganhar, leva o Vini Júnior, e o Mbappé. Se o Real Madrid ganhar, leva o Lamine Yamal e o Rafinha. Mundo curioso pra saber o que iria acontecer, né? Mas não leva os jogadores que sumiram Doideira. agora estando de volta. Por exemplo, o Vini jogando, o Rafinha jogando. E todo mundo ansioso ainda mais pra ver essa nova regra em ação. Do nada os jogadores mudando de time se perderem o jogo. Ainda mais não é o clássico, né? Porém no jogo de ida parecia que os times estavam desentrosados, como se algo tivesse errado mesmo depois do retorno dos sumidos. E o jogo não saiu do 0 a 0 com um brilho intenso ali de Courtois de um lado e do Szczesny do outro. Já pro jogo de volta, algo aconteceu que os caras estavam bem mais pilhados. Talvez pela ideia de que vencer não só faria o time avançar de fase na Champions,
mas também faria o time pegar vários dos melhores jogadores do time adversário. E aí a partida foi digna de El Clássico, com o Mbappé metendo uma finalização linda de fora do pé pra fazer 1 a 0. Depois o Rafinha encontrou o Leva dentro da área e o polaco empatou pegando de primeira. E logo depois o mesmo Lewandowski virou o jogo, novamente chutando de prima e novamente em passe do Rafinha. Uma dupla embaçada. Mas foi aí que o Mbappé voltou a decidir. Primeiro ele pega o rebote de uma cabeçada do Bellingham para fazer o 2 a 2. E na prorrogação o Barça sai jogando mal. O Mbappé fica com a bola na frente da área e manda um tirambaço no canto para guardar o 3 a 2, garantir a classificação do Real Madrid e confirmar a transferência de 3 craques do Barcelona que foram direto pro Real. Foi bizarro e, se a gente for falar a verdade, completamente surreal, né? A apresentação do Yamal, do Rafinha e do Pedri no Real Madrid. E o Leva não, mano. O Leva meteu 2 gols no jogo, cara. Não é considerado... Cara. E já no dia seguinte dessa derrota, o Real Madrid então foi para a semifinal para enfrentar o vencedor de Newcastle contra Mônaco. E nesse confronto aí, na partida de ida, a gente teve um jogo ruim de 2 times que provavelmente seria melhor se tivessem caído nas oitavas, né? Até que no último lance praticamente, o Isaac recebe essa bola do Elanga, gira pra cima do Singo e solta um tirambaço pra decidir o jogo. Ele que é um dos que sumiram e voltaram, agora voltou na hora certa. Com a vitória, o único jogador do Mônaco que tinha ido e voltado era o Pogba. Então no dia seguinte ele foi apresentado já no Newcastle e já jogaria a partida de volta das quartas de final pelo time inglês, tá? Mas atualmente a gente não imagina que o Pogba vai ter tanto espaço nesse elenco, né? Veremos. E o fato é que no jogo de volta, o Mônaco sem o Pogba simplesmente desmoronou. Começa que o Elanga vai avançando pela direita, chega na linha de fundo e ao invés de cruzar, manda pro buraquinho ali entre o goleiro e a trave, sendo ousado e fazendo o 1 a 0. Depois, o Elanga coloca pro Gordon bater de primeira e meteu o 2 a 0. Aí o Isaac recebe de costas, faz uma jogada individual deixando os zagueiros na saudade e fuzila pra fazer o terceiro. Ainda dá tempo do capitão Bruno Guimarães receber na área, dar uma sambada na frente do zagueiro e mandar no ângulo pra fazer o quarto. O Mônaco fez um gol de honra no último lance e o Balogun comemorou como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, né? E o jogo acabou 4 a 1 pro Newcastle. O Mônaco não tinha mais ninguém que foi e voltou, além do Pogba. Portanto, o Newcastle, desse jeito aí, tava prontinho pra enfrentar o Real Madrid, valendo vaga na final da Champions por esse lado da chave. E as novas cláusulas nos contratos estavam dando o que falar, porque o Real Madrid chegou pra ida das semifinais, lá no Bernabéu. Ué, e o outro lado? Não vai falar do outro lado, não? O Yamal e Rafinha de alas. E o Pedri de camisa 10, todos no time titular. Se tu olhar assim do meio pra frente, né, é provavelmente um dos times mais apelões da história. Mas ficaria ainda pior pro Newcastle, porque o Vini fez um gol de Vini. Ele acelerou toda a vida, deixou o zagueirão zonzo na base do drible antes de finalizar e marcar 1 a 0, que definiu o jogo. E agora, o Newcastle tinha perdido. Então eles tinham algumas estrelas que foram e voltaram. Não só o Pogba que veio do Mônaco, mas também o Isaac e o Bruno Guimarães, pilares da equipe que em menos de 24 horas... Mas aí é banco, pô. Bruno Guimarães e Isaac e... Eu falo Isaac, tá? Isaac que é banco, pô. Já estavam sendo apresentados como novos reforços do Real Madrid. E pro jogo de volta, era na Inglaterra, é fato, mas o Newcastle tava frito, sejamos sinceros. O Xabi Alonso ainda teve a ousadia de colocar o Isaac de titular no ataque do Real Madrid. Complicado. E foi aí que o Pedri recebeu na entrada da área, deu uma fuzilada monstra e fez 1 a 0 pro Real Madrid. 2 a 0 no agregado. Acabou, né? Que nada, porque o Newcastle do nada achou um gol com o Osula, que tava ali na pequena área pra bater no cantinho. Ele que tava substituindo o Isaac, cara. Olha que poético, né? Aí num escanteio a bola chega pro Ashley Barnes dentro da área fazer o 2 a 1, virar o jogo e incrivelmente empatar no agregado. Os Galácticos... Pô, se o Newcastle ganhar aqui, vai rapar todo mundo, fio. Dos Galácticos do Real Madrid estavam nas cordas. E de repente só dava Newcastle, pô. E foi aí que no fim do jogo, o Real Madrid todo desesperado pra ir atacar, não lembrou que no futebol não tem impedimento em lateral. O Hall mandou pro Osula livre, quase na linha de fundo, e ele completamente sem ângulo bateu, contou com o Courtois caindo pro lado errado pra fazer o 3 a 1. O Newcastle, sem suas maiores... Pô, mano, esse vídeo está bizonhamente divertido. Estrelas, despachou o Real Madrid da Champions e cavou uma vaga na final da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.
realmente impressionante. E assim, curioso que não só o Isaac voltaria com o rabinho entre as pernas mais uma vez, voltou, cara. já sendo apresentado no Newcastle de novo no dia seguinte, né? Como o time também seria reforçado com Pogba e Bruno Guimarães, além dos craques Vini Júnior, Mbappé, Bellingham, Courtois, Lamine Yamal, Rafinha e Pedri. Todos eles que foram e voltaram com novos contratos e novas cláusulas. E agora defenderiam o Newcastle na final. Dá pra acreditar? Do outro lado da chave, o Atlético de Madrid resolveu reutilizar a camisa da temporada anterior para enfrentar o Arsenal, que vinha com o Gyökeres já, né? Porém o sueco parou no Oblak e quem ganhou nessa partida foi o cidadão que tava na fila do banco, ou talvez ocupado batendo o mindinho no pé da mesa, porque foi um dos piores jogos da história da humanidade. Até que já na reta final, o Julian Álvares dá um drible, a bola sobra no Simeone, filho do Simeone, que fuzila e faz 1 a 0. E acabou assim, o David Raya terminou o jogo completamente indignado porque ele sabia o que viria pela frente. Os jogadoraços Odegaard, Rice, Saka, Gyökeres e Saliba eram membros dos que foram e voltaram, portanto as cláusulas nos seus contratos obrigavam eles a serem apresentados como novos jogadores do Atlético de Madrid já no dia seguinte, o que obviamente era triste pro Arsenal porque uma remontada no Emirates era improvável, já que o time dependeria de Madueke e Havertz, né? É complicado. Aí não dá. Se tivesse um Gabriel Jesus aí pra contar a história, dava pra sonhar. Enquanto isso, o Atlético de Madrid vinha bombadaço com 5 jogadores ex-Arsenal já no time titular. E aí não deu outra, o Grisú desceu pela esquerda, colocou no Julian Álvares e era 1 a 0 já. O Arsenal virtualmente eliminado. E assim, eliminado e zicado, porque eles fazem um gol. O Norgard comemora fazendo carícias na rede ali, mas é anulado. E logo depois o Gabriel Magalhães se machuca. Aí já era. E o detalhe é que ele se machucou sozinho numa disputa com o Gyökeres. E pra piorar, o torcedor do Arsenal teve que ver o Odegaard dando um baita passe pro Gyökeres fazer um gol pro Atlético de Madrid. E aí os dois comemoraram como loucos ali, né? Acabou 2 a 0. Foi um 3 a 0 no agregado e Atlético de Madrid na semifinal. O adversário sairia de Manchester City contra Tottenham e cara, até que o Tottenham se segurou como deu. Porém, no finalzinho, o Haaland recebeu um passe do Scherk e fuzilou, a bola bateu na trave e entrou no Cyborg, então fazendo 1 a 0. O Guardiola comemorou demais essa vitória, porque, cara, ganhar no jogo de ida é praticamente garantir a classificação, né? Afinal, no dia seguinte já estavam lá o Son, o Van de Ven e o Kulusevski sendo apresentados como jogadores do Manchester City. E assim, o Son com a camisa do City é a deterioração da alma. É a destruição da essência do ser humano, né? Mas pro jogo de volta, então, o Haaland meteu uma na trave bem parecida com o jogo de ida, só que dessa vez sem tanta sorte, né? E o Tottenham conseguiu um contra-ataque em que o Kudus teve 12 hectares de campo pra correr, 3 anos-luz pra pensar no que fazer e fez isso daí, né? Então, o resultado 0 a 0 e o Tottenham nas semis pra enfrentar o Atlético de Madrid. Arsenal. Chegou o dia da semifinal com as duas equipes bem reforçadas e o jogo já começou com o Odegaard deixando o Julian Álvares na cara do gol e o argentino fazendo o 1 a 0 pro Atlético. Depois o Haaland... Eu sou Manchester City nesse jogo. Teve um pênalti pra bater e meteu no canto, deixando o Oblak pregadaço 1 a 1. Até que no finalzinho da partida o Saka coloca pro Odegaard que faz 2 a 1. Pro Atlético de Madrid. É até estranho falar essa frase, né? Mas aconteceu. Acabou assim, o que significa que o Diego Simeone vai jantar um banquete farto, porque no dia o cara vai pegar o Haaland, vai pegar todo mundo, seguinte se apresentaram lá no Atlético o Son, o Kulusevski e o Van de Ven, que tinham chegado no City vindo do Tottenham, né? E claro, os outros jogadores que foram e voltaram do City, chegou feliz, tá? O Haaland e o Rodri. Portanto, o Atlético iria pro jogo de volta com um dos elencos mais fortes da Via Láctea. Foi até difícil pro Simeone montar essa equipe, né? Mas ficou ali com Oblak, Llorente, Saliba, Lenormand e Van de Ven, Son, Griezmann, Rodri e Saka, Haaland e Gyökeres. Meus amigos. E o jogo de volta então começou com uma tabelinha interessante. O Haaland enfia pro Son, sair na cara do gol e fazer 1 a 0 pro Atlético de Madrid. No final o Gyökeres ainda enfiou pro Haaland, meteu o sapataço e fazer o 2 a 0, lei do ex, né? Acabou assim com 4 a 1 no agregado, simplesmente um amasso colossal de um time que se beneficiou muito desses novos contratos. A equipe do Atlético lotada de jogadores que foram e voltaram,
deu muito certo e o time agora Mas o Newcastle tá forte, tá tá? preparado pra ir jogar a final da Champions contra o Newcastle. Era uma final como nunca antes vista na história, né? Pela primeira vez, ambos os finalistas basicamente tinham um time combinando os melhores jogadores das equipes que eles enfrentaram. Em termos de força dos elencos, a mídia tava chamando essa final de a mais forte da história e de uma nova era pro futebol. hora, mas botando os dois times titulares lado a lado, muito o do massa. Atlético era mais forte, né? O Newcastle não tava mal, mas só tinha se reforçado do meio pra frente com os jogadores que voltaram. Então na comparação ali, elenco por elenco, tava um pouco atrás. O Mbappé começa dando um chute horroroso, Mbappé. que o Oblak pega numa boa, mas na hora da reposição, ele fez isso daí, cara. E aí, Beleza, Oblak. óbvio, né? Gol do Vini Júnior. Que esse rapaz gosta de meter gol em final de Champions é brincadeira. No lance seguinte, basicamente, o Gyökeres coloca pro Son, que devolve pro Gyökeres, que manda um foguete no teto da rede. Um golaço numa partida espetacular. Um jogo que certamente vai fazer o campeão ficar marcado na história pra sempre, né? Depois o Vini desce na ponta, encontra dentro da área o seu ex-colega de Real Madrid, agora colega de Newcastle, o Mbappé, que janta o Saliba e chuta pra fazer o 2-1 pro Newcastle. Agora o Lamine Yamal desce na direita e faz o que ele sabe fazer de melhor, puxa pra esquerda e abre espaço pra encontrar o Mbappé na área, ele fuzila de primeira e faz o 3-1. Pro bem ou pro mal, o Newcastle vai ser campeão da Champions League. No segundo tempo, mais uma jogadaça do Vini que toca pro Mbappé, que finaliza de primeira, fazendo seu hat-trick numa final. Não é novidade pra ele, né? E fechando o 4-1, uma humilhação completa. O Atlético de Madrid não conseguiu reagir mesmo tendo um timaço. O jogo acabou, os jogadores do Newcastle comemoraram e o capitão Bruno Guimarães ergueu a taça da Champions pela primeira vez para os Magpies. Um elenco fortíssimo que foi muito beneficiado pelos jogadores que voltaram e as suas novas cláusulas. Mas ninguém vai questionar como que eles montaram esse elenco, né? Até porque os caras vão melhorar ainda mais. Eles ganharam Mas agora eles vão pro Mundial de Clubes? Atlético de Madrid, portanto, os jogadores que voltaram e estavam no Atlético vão assinar com o Newcastle no dia seguinte. Certamente é um ponto de virada pro clube, né? Um título marcante pra ficar na história. Certo? Talvez não. A comemoração do Newcastle foi interrompida quando uma nova análise forense descobriu que todos os novos contratos dos jogadores que voltaram tinham uma peculiaridade. O material da tinta no papel não era nada que a humanidade já tivesse visto. Basicamente, a tinta era feita de hélio sólido, o que é impossível de existir num papel comum. O hélio é um gás que pode até virar líquido, mas que não solidifica nem em 0 Kelvin. O único jeito de solidificar hélio seria aplicar uma pressão absurda e uma temperatura próxima de 275 graus Celsius negativos. Portanto, na Terra é impossível que hélio sólido esteja estável assim numa folha de papel. Pô, na moral, o Bitfoot é muito nerd, né, mano? O cara é muito inteligente, velho. Como é que ele sabe essas porra? Tipo assim, por mais que ele não saiba, tipo assim, eu já sei isso, já conhecimento geral, ele pesquisou essa parada, tá ligado, velho? E como ele pensou em hélio sólido, algo do tipo, sei lá. Usado como tinta no dia a dia, isso não existe. O que indica, claro, que esses contratos tiveram algum tipo de interferência externa. Foi o Messi. E alguma tecnologia desconhecida. O resultado foi duplo e imediato. O título do Newcastle foi cancelado. Aí é foda. E todos os jogadores que sumiram e voltaram com esses contratos alterados foram banidos de participar de competições oficiais. Porém, esses jogadores são muito famosos. Eles têm muitos seguidores. Ué. E aí, como é que vai fazer? Na moral, se alguém chega pra mim hoje e fala assim, ó, o Vini Júnior não joga mais bola, o Mbappé não joga mais bola, o Neymar não joga mais bola, Yamal não joga mais bola, Haaland não joga mais bola, eu paro desse tipo de futebol, ué. Eu paro. Tá ligado? A única graça vai ser o Brasileirão. Ah, mas o Brasileirão sumiram também, para, velho. Quem faz o futebol são os jogadores, meus amigos. Quem faz o futebol são os jogadores. Mídia gigantesca, são os melhores do planeta. Todo mundo quer ver os caras jogar. Foi assim que depois de muito bafafá, Lamine Yamal reuniu todo mundo e anunciou a criação de um novo clube, chamado de Os Que Voltaram. Basicamente o apelido que a mídia vinha usando pra Pô, que história, hein? Que enredo, hein, velho? se referia a esse grupo de jogadores. O problema é que nenhuma liga queria aceitar a participação dos que voltaram. Pô, Brasileirão. O OQV, já que os atletas estavam banidos pela FIFA. Porém, a liga indiana Que é isso aqui, velho?
Pô, os caras vão tacar o Haaland junto com o Gyökeres de atacante pra jogar a Liga Indiana? Eles vão fazer gol demais, velho. Percebeu o potencial midiático desse time, que poderia revolucionar o futebol no país, e aceitou a entrada do OQV na Superliga Indiana, tretando com a FIFA e basicamente sendo punidos com a exclusão do calendário do futebol oficial. Mas a Liga Indiana não faz parte da FIFA, não? Tipo assim, os gols oficiais que você faz na Liga Indiana não contam pra FIFA? E a chegada dos que voltaram no Campeonato Indiano foi polêmica, porque os locais ficaram um pouquinho... Mano, eu tô bastante curioso pra saber onde que vai dar isso aí, velho. Porque qual que é a graça de um time pica igual esse jogar a Liga Indiana, cara? Pô, fala um jogador da Liga Indiana, eu não conheço ninguém. Tinham ressabiados, já que o OQV tinha um nível assim absolutamente incomparável com qualquer equipe indiana, né? Era uma força brutal e ficava muito claro que eles seriam campeões do campeonato. Bastava saber como que aconteceria. E o primeiro jogo já foi um amasso completo, né? Com o OQV dando show ali. E conforme eles foram jogando as partidas da Liga Indiana e tratorando todos os times que vinham pela frente, começou a ficar claro que o OQV estava operando de uma maneira bastante coletiva, nenhum jogador tava ficando pra trás, não tinham apenas 11 titulares, todos jogavam sem ego. O elenco rodava praticamente o tempo inteiro para que cada um dos jogadores tivesse a sua minutagem, e mesmo assim o time dançou na liga o tempo todo, a ponto de eles começarem a se soltar e tentar meter um drible em cada jogada, uma finalização bonita em cada gol. E com isso, a Liga Indiana acabou virando o parque de diversões dos principais craques do mundo, tornando a Liga então um dos campeonatos mais populares do planeta, mesmo não sendo considerado oficial pela FIFA. O mundo inteiro passou a assistir o campeonato indiano nos bares do Brasil. Pô, você para pensar, tipo assim, faz um pouco de sentido, tá ligado, velho? Mano, tipo assim, se juntasse todos os craques do mundo pra jogar o campeonato indiano agora, vocês não iam assistir um pouquinho não, velho? Ah, eu ia dar uma esbilhotada pra ver como é que ia ser, mano. Os caras iam humilhar muito, tá ligado? Só que ia perder a competitividade, né? Que é a parte legal do futebol pra muitas pessoas. Brasil, nos pubs da Irlanda, nos restaurantes de praia na Austrália, nas praças do Japão, nos fast foods dos Estados Unidos, todo mundo parando pra ver. A cada vez que Vini, Haaland, Rodri, Messi, Cristiano e companhia entravam em campo juntos, foi uma verdadeira... Neymar foi? É uma boa pergunta, né? Será que o Neymar foi lá prestigiar? Festa do OQV a nível mundial. E na fase de liga não teve nem competição em 24 partidas. O OQV ganhou 23, empatou apenas uma, com jogos marcantes como o 7-0 contra o Mohamedan, que quase teve um gol de chaleira do Mbappé. E claro, na grande final, 6-0 sem suar, sem dificuldade, com direito a um gol no último lance do Palmer, em que ele dá uma sambada monstruosa na entrada da área antes de mandar na gaveta. Os que voltaram era o time do momento e campeão da Liga Indiana, com sobras, dando show na sua primeira temporada de existência. Com a popularização do campeonato indiano, o OQV acabou virando o clube que mais vendia camisa no mundo. Aliás, pô, eu compraria uma camisa do OQV, velho. Camisa bonita, pô, da hora a camisa, não? Uma camisa lindíssima. O time tava bem, atraía mídia, atraía dinheiro de patrocínio. O campeonato indiano esse cara aí com atraía cara de gato, mídia, véio? atraía... Que isso aí, velho? Cara com pintado de cachorro. Dinheiro de patrocínio. O campeonato indiano se tornou o mais assistido no mundo. E o que mais vendia camisa? Assim, a FIFA convocou um congresso extraordinário e acabou decidindo voltar atrás na sua decisão. Eles retornaram a seleção indiana e o campeonato indiano para dentro do calendário oficial do futebol e validaram o título do OQV na Liga Indiana. Além disso, a FIFA conseguiu um acordo com a UEFA e com a Premier League para convidar o OQV a se estabelecer em Londres e jogar o campeonato inglês e a Champions. Para abrir espaço para isso acontecer, foi muito fácil. Eles puniram o Everton com rebaixamento por conta de dificuldades financeiras. Valeu, velho. A torcida do Everton ficou feliz. E aí surgiu uma lacuna ali pros que voltaram preencher, poderem jogar a primeirona da Inglaterra e também herdar a vaga do Everton na Champions League. O hype em torno dos que voltaram era Moleque, os caras excluíram o Everton na cara dura, na melhor fase do time em 100 anos. Pô, isso é um comentário que a gente veria, tipo, facilmente no Twitter, tá ligado?
imenso. Basicamente só se falava disso no futebol mundial e muitos se perguntavam o que aconteceria com o time na PL e na Champions. Muitos grandes jogadores do mundo inteiro começaram a demonstrar interesse em se juntar ao OQV, mas o time estava fechado. Lamine Yamal e seus comparsas A panela tá montada, meu irmão. Panela só é ruim pra quem tá de fora, beleza? só aceitavam jogadores que tinham sumido e reaparecido. Só os que voltaram podiam defender o clube, que acabou então não fazendo nenhuma contratação. No primeiro jogo da Premier League contra o Newcastle, o OQV até tomou um gol do Osula, o homem que destruiu o Real Madrid na Champions, vocês lembram, né? Porém teve mais um choque pra quem não vinha acompanhando a Liga Indiana. O OQV não tinha técnico. Eles até colocaram o Bruno Fernandes como treinador, porque a Premier League obrigava o time a ter um treinador, mas o time se gerenciava coletivamente, os próprios jogadores tomavam decisões ali de como jogar, de qual tática utilizar, e até foram vistos fazendo uma votação para decidir quem entrava e quem saía de campo, como nessa hora em que eles votaram para tirar o Rodri e colocar o Musiala em campo. Algo bem diferente, né? E com os craques se autogerindo ali, a verdade é que o OQV mais uma vez estava passando o rodo na liga. Depois de uma vitória cachapante contra o Burnley, por exemplo, o Bruno Fernandes foi eleito o melhor manager do mês, sendo que nem técnico ele era direito, né? Era só uma fachada, era só porque tinha que ter alguém. E o time tava em primeiro vídeo aqui é muito resenha, pô. lugar com 12 vitórias e um empate em 13 jogos. O campeonato mal tinha começado e o OQV já era claramente o favorito a ser campeão. Teve um jogo contra o Chelsea, que na época era um dos times tentando seguir o líder ali, né? Em que, pra tristeza dos Blues, o Palmer tava com frio, só que jogando pelo OQV agora. Aí ele mete um belo gol contra o seu ex-clube, os que voltaram vencem por 3-0 sem dificuldade, e naquele momento estavam na liderança do campeonato com 53 gols marcados e 13 sofridos. Uma campanha absurda. Aí chegou no jogo contra o Manchester United e começou a rolar pela internet uma compilação chamando a atenção pro fato Não tem estágio, não tem técnico, não tem capitão. Isso é o que vê, isso é futebol puro. Você veria esse post facilmente também, verdade. que a Eles capitania estão do simulando muito bem os posts, pô. OQV parecia ser rotativa. Os jogadores ficavam trocando basicamente a cada jogo quem que era o capitão. Nesse jogo aí, inclusive, o capita Yamal acabou com o United. O cara tava grandão, hein? Já contra o Sunderland ficou claro que as posições dos que voltaram estavam cada vez mais fluidas. Era bem Donnarumma. comum já no time ver volantes começando na zaga e até zagueiros começando no ataque, como nessa partida em que o Van Dijk foi usado como pivô lá no lugar do centroavante e meteu o gol até, tá? Contra o Sunderland aí. Já gol. na reta final da Premier League contra o Manchester City, o Pep Guardiola tomou uma surra no que acabou sendo o jogo do título dos que voltaram. Eles isso. foram campeões da Premier League com sobras. O Em Pep cima do dessa City. vez não viu nem a cor da Ó, o taça, não Cronaldo, conseguiu mano. sentir. Na moral, na vida real, qual que é a chance do Cronaldo falar, tipo assim, ele tá lá titularzão, que não sei o que, aí chega o Isaac e fala assim, ô, véi, quero jogar. O Cristiano Ronaldo não ia sair nunca, pô. Nunca na vida. Esse tipo de vídeo não daria certo na vida real por jogadores como o Cristiano Ronaldo, tá ligado? E a Mbappé também, por exemplo. Nem o cheiro. Porém, o Guardiola achou que essa partida foi a gota d'água e acusou o time do OQV de jogar sob o efeito de substâncias, porque tinha se notado em jogos anteriores que o Yamal tinha crescido bastante, de altura mesmo, mas o guri mal tinha saído da adolescência, então fazia sentido que ele ganhasse mais alguns centímetros talvez, mas o Rice crescer... O Cristiano com 40 anos de repente estava com quase 2 metros de altura. O que estava acontecendo? Com essa acusação pública, o Guardiola fez surgir um movimento grande entre a pequena parcela do público. O Guardiola fez surgir um movimento Ah, mas o Cristiano sempre grande foi mais alto. entre a pequena parcela do público que não gostava do OQV para que eles fossem testados. O boato é que eles estavam jogando com algum tipo de doping genético, mas o próprio clube se voluntariou para que todos os jogadores do OQV passassem pelo antidoping sem problema nenhum, em qualquer ocasião em que a comissão antidoping da Premier League quisesse, e os testes voltaram todos negativos. Não tinha ninguém dopado, ou seja, segue o jogo. Com isso, o OQV jogou a última partida da PL contra o Arsenal e fechou com 90. O OQV jogou a última partida da PL contra o Arsenal Olha o tamanho do Bruno Guimarães, e velho. fechou Olha lá. com 98 Cê é louco, pontos, mano. mais de 30 na Ó, frente do perderam 4 vice, jogos, uma tá? campanha impecável e Perderam 4 impressionante. jogos. Mas se na Inglaterra ninguém podia parar eles, o que aconteceria na Champions?
Bom, a história foi praticamente a mesma. Os que voltaram fizeram 100% na fase de liga, primeiro lugar, né? E depois patrolaram o Ajax nas oitavas. Destruíram o Real Madrid nas quartas de final. Nas semis, algo esquisito. Contra o Bayern, um resultado de 7-0 no segundo jogo que fez muita gente apontar pro OQV e lançar mais uma acusação. Disseram que eles estavam manipulando o futebol de alguma maneira, né? E acusaram até o Bayern de entrar em algum resultado combinado e tal. Mas o fato, bem claro pra todo mundo que tava vendo os jogos, é que o futebol do OQV simplesmente era bom demais. E por isso eles patrolaram. A final da Champions então era contra o Borussia Dortmund. Mas o mundo não tava preparado pro que aconteceria. Contra o Borussia? Acabou o Borussia aqui, velho. Aposenta o Borussia. Na grande decisão. Quando os jogadores do OQV apareceram no estádio, praticamente todos estavam com 2 metros de altura. Se não era doping, se não tinha explicação, não tinha nada que a UEFA pudesse fazer, o Dortmund teria que encarar o jogo. E aí, conforme o jogo rolava, ficava mais clara a diferença de altura e também que alguns jogadores do OQV estavam com coisa estranha na pele. Quando o Rafinha cruza e o Wirtz faz um golaço para fazer 1-0, na comemoração dá pra ver claramente que o braço dele tá todo manchado. Parecem ali hematomas, ou era uma sujeira, alguma alergia. Parecia improvável que fosse alergia, porque vários jogadores do OQV estavam com a mesma coisa nos mesmos lugares ali do braço. Mas o pior foi a volta pro segundo tempo. O Mbappé faz uma pá de dribles no meio campo, e quando o replay mostra ele de perto, o cara tava ficando com os braços tudo verde. Aquelas manchas tinham aumentado e pareciam quase um verde radioativo. Simplesmente não existe doença na Terra, nenhuma nunca encontrada no ser humano. Todos os jogadores são aliens, mano, eles estão presos, velho. Decifrou o mistério. Que deixa a pele com essa coloração. E quando o Rice foi cobrar escanteio, o cameraman conseguiu chegar bem pertinho e mostrar que na É tipo os caras da Marvel lá, como é que chama? Os cabeçudos da Marvel, velho. Eu sempre esqueço, mano. Que vira qualquer coisa. É esses caras aqui. A perna dele também tinham manchas verdes. Entretanto, nada que assustasse a torcida do Borussia Dortmund, que fazia festa nesse momento. O jogo tava rolando quando o Vinícius Júnior invadiu a área, porém vocês estão vendo que parece que ele sumiu das imagens. É bug do Por FIFA algum mesmo. motivo, as câmeras simplesmente não estavam mais conseguindo captar o Vinícius, que tava ali claramente controlando a bola, sofreu um pênalti, mas não aparecia mais na filmagem, como se ele fosse invisível. O Lamine Yamal bateu o pênalti e meteu um pinote inacreditável na comemoração. Ele nunca tinha comemorado daquela maneira, muito esquisito, e eu acho que nunca ninguém tinha visto o Yamal correr tão rápido. Mas o fato é que o jogo tava 2-0 e o mundo tava em choque. Parecia que esse jogo tava cada vez mais estranho. Até o momento... Pô, tô curioso pro desfecho disso aqui, cara. Eu não sei exatamente... Pô, não faço ideia qual que vai ser... Onde que isso aqui vai acabar, tá ligado? Não dá pra imaginar, tipo, totalmente imprevisível, velho. Que saiu o terceiro gol, de novo do Yamal. Ele entra na área, dá uma carretilha no Kobel, empurra pro gol vazio e na comemoração vai fazer graça na frente da câmera, quando o mundo inteiro vê que o olho dele, do nada, ficou laranja no meio do jogo. Rapaz, é complicado mesmo o que aconteceu, mas acabou 3-0. É até difícil de dizer se foi um jogo bom, se a gente é contra ou a favor do que tá rolando ali, né? Mas o fato é que foi um baile dos que voltaram e era de se esperar, porque além da qualidade dos jogadores, a gente viu coisas absurdas acontecendo. Como é que o Borussia Dortmund competia Tudo pra copar a Champions, hein, mano? com isso daí. Depois do fim do jogo, o Dortmund, outros times, o sindicato de jogadores, organizações de torcedores e por aí vai, entraram com diversas ações e pedidos ali junto à FIFA e à UEFA para que investigassem o OQV, para anularem essa final, anularem o título deles na PL também. As pessoas sabiam que tinha algo errado ali, era óbvio, era evidente. Mas moleque, o Wirtz tá com eles na PL também. As pessoas sabiam que tinha algo errado. Véi, muito bom esses comentários aqui, véi. São coisas que as pessoas realmente colocariam nas redes sociais se isso acontecesse, tá ligado? Com certeza alguém ia meter essa aqui, ó, o Mbappé simplesmente virando tartaruga ninja de verdade. Que porra é essa? Ali era óbvio, era evidente. Mas depois de 24 horas apenas, vieram as respostas. Todas as reclamações contra o OQV foram rechaçadas. Nunca uma final de Champions tinha sido tão assistida na história. Bateu todos os recordes de menções nas redes sociais. A camisa do OQV
tava vendendo igual pão quente e já começavam até a surgir Pão quente rumores é bom, de hein? outros grupos de jogadores se unindo para fazer um novo time e bater de frente com os que voltaram. Era um caos o futebol naquele momento, mas era positivo porque o esporte respirava algo novo, né? E só se falava dessa final no mundo inteiro, só se falava disso. Então nem a UEFA, nem a FIFA, nem a Justiça Comum poderiam punir um time que aparentemente jogou dentro das regras. Parecia que tinha algo estranho ali, todo mundo conseguia ver, mas no fim das contas eles foram investigados. Eles passaram por exames antidoping e nada foi encontrado. O OQV foi declarado como um clube legítimo desde a sua criação, portanto segue o baile, segue a comemoração, enquanto o ônibus do OQV passava comemorando os títulos da temporada. A sensação era de que no final ninguém mais se importava, porque o futebol que eles jogavam era arte, encantava a todos, e o clube gerava receita como nunca se havia visto antes na história do futebol. Acabou assim? Pô, eu queria um desfecho mais assim, mais conclusivo, pô. Pô, caramba, Bitfut, velho. Pô, mano. Eu achei que ia ter, tipo assim, pô, e foi isso que aconteceu. Mas não, foram aliens. São aliens. São aliens. Não são o Yamal de verdade e morreu. Os aliens pegaram ele e viraram o Yamal de mentira. Caralho, velho. Viajado esse vídeo, mas eu me entreti. Eu gostei. Achei maneiro.